E aí, turma, beleza? Professor Edson na área. Pessoal, nós vamos dar início à nossa aula de número 6 sobre direito tributário, que nós vamos falar do crédito tributário. Dentro do crédito tributário, o assunto nosso agora é responsabilidade tributária. Na aula anterior, nós vimos relação jurídico-tributária, nós vimos na aula 4 a aplicabilidade da lei tributária, e agora, na aula 6, nós estamos tendo responsabilidade tributária. Pessoal, o que é responsabilidade tributária? Eu fiz aqui algumas definições para vocês. Em primeiro momento, nós precisamos ter o seguinte: nós precisamos observar duas figuras, o contribuinte e o responsável tributário. Quem é o contribuinte? É quem realiza o fato gerador na nossa relação jurídico-tributária. É quem pratica o ato gerador. No exemplo, a título de exemplo, o IPVA, quem é o contribuinte do IPVA? É a pessoa que tem a propriedade do veículo automotor. Isso sempre ocorre? Em quais ocasiões o contribuinte será outro? E de que forma ocorre a substituição ou transferência dessa responsabilidade tributária do contribuinte para o responsável tributário? É isso que nós vamos ver na aula de hoje. Primeira coisa, contribuinte é a pessoa jurídica, é a pessoa física ou jurídica que tem uma relação de natureza econômica pessoal e direta com a situação que constitui o fato gerador para o tributo. Então, o que eu quero que vocês entendam aí? Ele tem uma natureza econômica, pessoal e direta com o fato que gera o tributo. No caso, é o cara que tem a propriedade do veículo automotor. Como responsável, nós temos aquela pessoa que se reveste da condição de contribuinte, ou seja, ele não tem uma obrigação direta, ele tem uma obrigação indireta decorrente de disposição expressa em lei. Ou seja, o fisco, o governo, não vai deixar de receber. Quando, por algum empecilho legal, algum fato, o contribuinte original não puder recolher o tributo, a lei estabelece as possibilidades de que esse contribuinte seja substituído, de que essa obrigação tributária seja transferida para uma terceira pessoa, certo? É esse o ponto principal da nossa aula de hoje. Pessoal, primeiro ponto em termos de conceitos, nós precisamos entender o que é responsabilidade pessoal e o que é responsabilidade subsidiária. Responsabilidade pessoal está definida no artigo 128 e nós temos nos incisos os seus exemplos. No inciso 1º, o adquirente ou o remitente, pelos títulos relativos aos bens adquiridos ou remidos. E como exemplo, eu sempre gosto de dar para vocês os exemplos. No inciso 1, nós temos a figura do adquirente. Quem que é o adquirente? Por exemplo, num contrato de compra e venda, é a pessoa que adquire o veículo. Então, o nosso adquirente é quem comprou o veículo. O artigo 128 está falando que o responsável tributário de quem adquire no contrato de compra e venda é de quem compra o carro. É aquela velha questão. Por exemplo, mudando um pouco o exemplo, se a gente não falar de casa, a gente falar de casa. Eu estou vendendo uma casa e algum dos meus alunos está comprando essa casa de mim. Pergunto, quem é o responsável por pagar os tributos? Entenderam? Entenderam a questão? Eu tenho uma relação de compra e venda. Quem vai pagar o tributo? Segundo o inciso 1º, trata-se, o inciso 1º do artigo 128, trata-se de uma responsabilidade pessoal e quem vai pagar é quem está adquirindo o bem. Certo? Quando eu estiver falando de direito, no inciso 2, ele foca nos direitos da herança do decujus, do falecido, que é essa responsabilidade pessoal, que antes era do contribuinte que veio falecer, o contribuinte veio falecer. Quem vai substituir? O sucessor ou o seu cônjuge, meio, certo? Vamos supor uma empresa ou o espólio de quem morre, no caso, por exemplo, a pessoa que morreu, os bens ainda não foram para os seus sucessores, os bens ainda não foram para o seu cônjuge, ainda está no espólio, o responsável por substituição é o espólio,
certo? Como responsabilidade subsidiária ou supletiva, o artigo 128 do Código Tributário Nacional, ele continua explicando quem é essa responsabilidade subsidiária ou supletiva. Então, nós temos a responsabilidade pessoal, que é inerente à pessoa, vai acontecer independente dela querer ou não. E nós temos a responsabilidade subsidiária. A responsabilidade é da pessoa, desses exemplos aqui, só que por algum motivo ela é transferida para uma outra pessoa de forma subsidiária. Então, qual um exemplo disso que nós teremos aqui? Vamos supor o inciso 1 do artigo 134, ele explica que os pais são responsáveis pelos tributos devidos aos seus filhos menores, certo? Então vamos supor um filho menor que faz uma compra pela internet e não paga o ICMS. Quem será o responsável por esse tributo? Eu estou fazendo um exemplo esdrúxulo dessa possibilidade de que haja o tributo do filho menor de que ele não pague. Mas nós vamos ver que o fisco ele cria ferramentas para que esses tributos sejam recolhidos antes mesmo da compra e venda, por exemplo, de um livro. Vamos supor, esse filho menor compra um livro. E esse tributo ele é recolhido na própria editora, mesmo que o fato gerador tenha ocorrido aqui durante a compra do livro. Então, um caso esdrúxulo, só a título de exemplo, quem é responsável pelo ICMS do filho menor, o ICMS que o filho menor não pagou? Os seus pais. Vamos supor uma criança, um filho menor que tenha na sua propriedade um imóvel e esse filho menor não pague este imóvel. Subsidiariamente ou solidariamente, o fisco vai cobrar o IPTU dos pais. Conseguiram entender? Então, nós temos aí algumas definições que nós precisamos ter nesse primeiro momento. O que é contribuinte e quem é o responsável tributário. Depois, em termos de responsabilidade, nós temos a responsabilidade pessoal e a responsabilidade subsidiária ou supletiva. Certo? Existem outros exemplos que o artigo 184 fala. O principal deles, para mim, para vocês aí, é o inciso 7º, que ele explica que os sócios de determinada empresa, as pessoas que possuem capital social de uma empresa limitada, por exemplo, eles são responsáveis solidariamente ou subsidiariamente da pessoa jurídica quando eles fizerem a liquidação da sociedade, quando eles fizerem a extinção, tentarem a extinção dessa pessoa jurídica, os sócios serão os responsáveis subsidiariamente, solidariamente, pelos tributos da empresa. Então, o que acontece? Eu tenho uma empresa, decido, essa empresa deve muito dinheiro em ICMS, muito dinheiro em IPTU, IPVA. Eu fecho a empresa. Durante a liquidação e o fechamento dessa empresa, os sócios passam a ser responsáveis por esse tributo. Certo? Responsabilidade tributária, nós temos também que a responsabilidade pode ocorrer por substituição ou por transferência, que eu vou explicar para vocês agora. Substituição é quando a lei determina que o responsável pelo tributo, ou seja, que esse responsável seja substituído por um contribuinte, o responsável ele vai substituir o contribuinte substituído. Vou explicar direitinho. E a transferência é quando eu tenho a pessoa, ela é o contribuinte de determinado tributo, ela tem a obrigação, ela é sujeito passivo da obrigação tributária e por questões legais há uma transferência dessa obrigação tributária para um terceiro. Como que funciona isso? Em regra, nós temos aí os nossos itens que formam a relação jurídica tributária. A hipótese de incidência, o fato gerador, a obrigação tributária e o crédito tributário. Esses itens eu tratei nas aulas anteriores. Hipótese de incidência é o que a lei determina que vai gerar imposto. O fato gerador é a ocorrência do fato que vai ensejar a obrigação tributária e posteriormente a constituição do crédito tributário. Um exemplo seria eu ter aqui uma hipótese de incidência que aqueles que têm propriedade de veículo automotor são obrigados a pagar o IPVA. Fato gerador,
quando eu adquiro o veículo automotor, eu estou praticando o fato gerador que vai me gerar a obrigação tributária e o crédito tributário em favor do fisco. A substituição tributária ela ocorre, em regra, antes do fato gerador. E a transferência tributária ela ocorre depois da ocorrência do fato gerador. Não para por aí a distinção entre substituição e transferência. Dentro das transferências, nós temos 3 itens que podem ocorrer. Essa transferência pode ocorrer por solidariedade, por sucessores ou de terceiros. E aí nós vamos explicar agora o que é a responsabilidade por substituição. Quando uma pessoa contribuinte ela é substituída por outra que passa a ser essa outra pessoa a responsável tributária. Certo? Essa substituição tributária pode ser regressiva, que acontece para trás, ou progressiva, que acontece para frente. Vou tentar explicar para vocês como isso funciona. Vamos supor o produtor rural. O produtor rural ele entrega determinada quantidade de leite todos os dias para o laticínio. No final do mês, o que o laticínio faz? O laticínio vai pagar uma determinada renda para o produtor rural, não é isso? Ele vai pagar a renda de quanto o leite diariamente entregue rendeu de produto, de renda, de benefício para o produtor rural, não é isso? Então, o laticínio, ele mesmo vai fazer vai ter o imposto de renda retido na fonte do produtor rural. Conseguiram entender? Professor, e por que isso ocorre? Porque é mais fácil cobrar dos laticínios, que são menores números, do que cobrar dos produtores rurais. Pensa você ter que ir atrás de toda a moradia ou residência, domicílio de todos os produtores rurais para fazer a cobrança desse imposto de renda. Fica mais complicado, não fica? Então, qual que é o fato gerador? É o momento que o produtor rural obtém renda. Vou fazer aqui nesse modelo nosso aqui. O fato gerador do imposto de renda do produtor rural é quando ele obtém a renda, certo? Só que ele foi substituído tributariamente pelo laticínio. Conseguiram entender? E nós temos a progressiva. O que acontece nessa progressiva? O recolhimento ocorre para frente, ou seja, primeiro a ocorrência do recolhimento do tributo, depois é que ocorre o fato gerador. Por exemplo, o que ocorre da indústria automobilística, da empresa de cigarros. Por exemplo, a indústria de cigarro, ela cobra um valor acentuado na sua feitura do cigarro, porque o fisco, todo um planejamento social e estrutural do Brasil, entende que o cigarro é prejudicial à saúde e onera os cofres públicos. Então, tem um valor alto de tributação no cigarro. Como que isso ocorre? Há uma antecipação do requerimento do tributo, cujo fato gerador é essa compra do cigarro. Então, a empresa ela já mais ou menos identifica quanto que ficaria a cobrança desse imposto para o consumidor de cigarro e a empresa faz esse recolhimento para o fisco e depois repassa esse valor no preço do cigarro, que é o que acontece, por exemplo, com a indústria automobilística. A indústria automobilística, ao vender o seu veículo, ela já coloca todos os tributos, o ICMS e tudo mais, e já recolhe esse valor e depois, posteriormente, ela passa a cobrança desse valor para a pessoa que vai comprar o veículo. Nesse caso, nós temos a possibilidade que a substituição ocorra antes ou depois do fato gerador. Então, aquilo que eu falei para vocês era verdade. Em regra, a substituição ocorre antes do fato, a substituição tributária ocorre antes do fato gerador. Só que quando eu tiver uma substituição regressiva, essa substituição regressiva ela ocorre após o fato gerador. Nós temos aqui a responsabilidade por transferência, que ela pode ocorrer segundo os artigos 124 até 134 do Código Tributário Nacional, quando
o contribuinte, a obrigação tributária originária do contribuinte é transferida para uma determinada pessoa, certo? E agora eu vou explicar para vocês isso. Isso pode ocorrer por solidariedade, no caso dos sucessores, ou no caso de terceiros, certo? No caso da responsabilidade de devedores solidários, nosso item primeiro aí, a solidariedade tributária não comporta benefício de ordem, podendo o Estado escolher que os codevedores respondem o cumprimento total da obrigação tributária. Ou seja, se eu tenho um grupo de pessoas, se eu tenho, por exemplo, aqui existem dois tipos de responsabilidade por devedores solidários, natural e legal. Vamos pegar aqui os cônjuges. Eles são casados, têm um determinado imóvel e residem nesse imóvel e eles são tem uma declaração, tem separação total de bens, o regime de casamento e tudo mais. Eles são o quê? Eles são contribuintes do IPTU. Só que o cônjuge, ele que pagar, ele pode, não interessa para o Estado qual cônjuge que vai pagar. Portanto, eles são o quê? Solidários naturais. Não interessa se a mulher ou o marido pagou todo o IPTU. É como se eles tivessem pagado que o responsável tenha pagado o que o contribuinte devia. No caso, os dois eram contribuintes. Qualquer um que pagasse seria um devedor solidário, certo? Ou o dever de solidariedade, como eu falei para vocês no começo, dos sócios quando há o encerramento da pessoa jurídica. Nós temos a responsabilidade de devedores, quando nós temos a transferência de bens pela causa mortis ou por intervivos, foi o exemplo que eu citei para vocês da herança, ou a transferência em intervivos, o exemplo que eu dei para vocês do compra e venda do adquirente. Essa responsabilidade de devedores e sucessores está prevista no artigo 129 a 133 do Código Tributário Nacional. Essa transferência inter vivos ela pode ocorrer de 4 formas: pela transmissão de imóveis, pela transmissão de bens móveis, pela transmissão do estabelecimento comercial, quando eu vendo quando eu vendo a empresa, quando eu vendo o estabelecimento empresarial, certo? Ou quando eu faço a transformação desse estabelecimento empresarial pela fusão, incorporação, transformação ou cisão. E os terceiros devedores são, em geral, os administradores dos bens de outros. Por exemplo, o caso do pai, quando ele administra os bens do filho, ou o caso do síndico, administrador da falência, com relação à massa falida. Uma empresa que decreta falência, judicialmente ou extrajudicialmente, vai ser eleito um síndico, uma pessoa para gerenciar essa massa falida. O síndico ele passa a ser um devedor, um responsável tributário dos tributos da massa falida, certo? Galerinha, muito obrigado. Na próxima aula nós vamos falar sobre crédito e decadência de crédito tributário. Nós vamos falar do crédito tributário, nós vamos falar sobre prescrição e decadência de crédito tributário. Abraço para vocês, até mais.